Bom, eu me chamo Daniel, eu trabalho na Mega, junto com a Júlia, com o Jean, também. E eu vou falar um pouco sobre Node e TypeScript e também vou falar um pouco sobre Node e banco de dados relacional. Muita gente confunde, acho que não só trabalha com Mongo e não só trabalha com qualquer coisa, certo? Eu já trabalho com Node tem uns 2 anos, profissionalmente, eu estudo faz um tempo, mas eu já profissionalmente trabalho com Node há 2 anos, então já desenvolveu bastante sistema. Já hoje o Jean trabalha comigo, a gente desenvolve um sistema hoje lá na Tegra, ele é gigante o sistema, ele está com Node também. E uma das grandes dificuldades que a gente teve no começo dele era poder gerir o código melhor, porque começava a crescer muito JS, muita coisa, muita chamada daqui, daí, a gente começava a se perder no nosso próprio código. Mandava parâmetro errado, isso, aquilo. Aí, na mesma época, eu já comecei a saber sobre o TypeScript. E eu falei, legal, vamos virar para TypeScript o nosso projeto, porque acho que vai ajudar bastante a gente nesse sentido desse código gigante, ele vai conseguir gerir melhor. Então, aí, em uma noite, eu consegui virar todo o código de JavaScript para TypeScript. Entendeu? Então não tem nenhuma grande dificuldade assim, você fala, nossa, por que não usar TypeScript? Então eu vou explicar um pouco primeiro o que é, e depois eu quero fazer um code live aqui para a gente transformar um pequeno APIzinha que eu montei aqui em TypeScript, para vocês verem como não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá bom? O que é o TypeScript? O TypeScript não é uma linguagem, não é um substituto do JavaScript, ele não veio para acabar com o JavaScript, eu não quis morrer, não sei o que lá, não. Ele veio ele é um superset, ele veio dar alguns power-ups, que nem o SAS, o CSS para CSS, ele não acabou com o CSS está ali ainda, ele só dá uma camada por cima, ele dá umas ajudas melhores, então ele não é. Então a prova disso é que você pode pegar um arquivo.js, renomear para .ts e acabou, ele continua funcionando normalmente. Diferente, por exemplo, do CoffeeScript, eu ouvi falar do CoffeeScript. Diferente do CoffeeScript que você tem que reescrever todo o seu código de JavaScript para a sintaxe do CoffeeScript. Então isso já é um plus para ele, entendeu? Porque ele não veio para substituir, ele veio para dar uma ajuda melhor. O TypeScript ele foi desenvolvido pela Microsoft, incrível que pareça. A Microsoft fez o TypeScript, ela começou a fazer há uns 3, 4 anos atrás, e agora está fazendo muito por causa do Angular 2. O Angular 2 decidiu pegar o TypeScript e colocar junto com ele para poder desenvolver. Certo? Pensa nele como um Babel++. Todo mundo usa Babel, quem trabalha mais com front, como eu não sei o que falou Node, mas quem trabalha com front bastante, usa o Babel. Usa o Babel para você poder usar as coisas do TypeScript novo nos navegadores antigos. Pensa nele como um Babel++. Você não vai precisar mais usar o Babel, porque ele já vai fazer tudo que o Babel faz, só que ele também vai dar umas funções a mais. Por exemplo, você vai ter interface, você vai ter num, você vai poder colocar tipos e variáveis, coisas que você não tem no JavaScript, vai poder falar que o retorno de uma função é tal, entendeu? Vai poder fazer herança, vai poder trabalhar com propriedade privada, propriedade pública, protected, tudo que você encontra em linguagens como Java, C# ou linguagens tipadas, você vai conseguir encontrar com o TypeScript. Certo? E por que utilizar o TypeScript? Um erro muito comum que a gente tinha direto lá no nosso sistema da plataforma, já é prova disso e tá ali atrás, era a gente ficar passando um parâmetro errado. Passava uma string que era para ser, sei lá, participantes, a gente vai dar participante. Aí a gente rodava o código quando via, tá errado esse negocinho aqui. Ou a gente lá no outro lado do código alterava uma função, alterava o parâmetro da função, quebrava lá do outro lado, mas a gente só via se quebrou na hora que estava rodando. Porque não tinha nada que falasse pra gente, opa, tem o outro lado ali que tá quebrado, entendeu? Então, o erro mais comum que a gente tinha era para fazer refactor. A grande dificuldade que a gente tinha era fazer refactor de código. Porque quebrava uma coisa aqui, quebrava outra lá, só que a gente só ia saber depois que estava numa mão do cliente rodando 2, 3 meses. Então, aí, isso é um grande do porquê, porque aí ele vai começar a olhar o seu código e vai falar, não, você alterou aqui, mas ó, tá errado lá. Ele já vai te avisar ali na hora, entendeu? Tipagem. Ele vai te ajudar muito nisso. Eu sei que a gente vem do JavaScript, quem está acostumado com o JavaScript, tanto faz se é int, se é string, se é array, se é o que raio que for. Isso é o bom do JavaScript. Você consegue fazer o que você tem que fazer sem problema nenhum. Só que, dependendo do tamanho do sistema, ele começa a ficar muito grande, você vai ter alguns problemas se você não definir algumas coisas. Porque por mais que vocês tenham uma variável lá, que dá um var a é igual a 1,
Por mais que vocês falem que, não defini o tipo da variável A, mas JavaScript é fracamente tipado. Você dá um type of A, vai falar que é um number. Então, você como bom programador, você não vai ficar pegando uma variável que é um number, vai transformar numa string, vai transformar num JSON e depois vai mandar de volta. Porque senão você mesmo vai acabar se perdendo no seu código e você não vai saber o que é aquela variável. Entendeu? E aí o TypeScript vem e fala, não, defina um tipo aí que se você ficar jogando coisa lá, eu vou te avisar que não, aquela variável não é daquele tipo. Entendeu? E novamente, ele também não te força a fazer isso. Se você quiser tipar, se não quiser tipar também, fica a sua escolha. Ajuda muito no refactoring, porque se você mudar uma parte do código e rodar ele para compilar o TypeScript, ele vai avisar, ó, linha tal, lugar tal, parâmetro tal, ali, entendeu? Ele vai te dar certinho e falar, olha, ali está esperando uma string e você mandou um número. E aí, o que você quer fazer? E se você tiver uma IDE, por exemplo, Visual Code, então o Atom tem um plugin de TypeScript, quando você manda ela dar um refactor, manda dar um rename numa function, ele já pega todo mundo que já tem aquela function usando e já dá um refactor todo mundo, já e acabou. Entendeu? Então ajuda bastante se tiver uma ideia que tenha suporte para o TypeScript. E tem muitos. Sublime dá suporte, o Atom dá suporte, o Visual Studio, o Visual Code, tá tudo, não tem problema nenhum com isso. Evitar erros em runtime, ou seja, vai evitar que aqueles erros bobinhos que a gente escorregava antes aconteçam, porque ele te avisou antes que você estava usando um parâmetro errado que aquela pessoa não espera. Entendeu? Ou você esperava que uma função retornava uma promise e na verdade ela retornou o valor exato. Aí você, caramba, entendeu? Então isso te ajuda. Ajuda também a fazer o OPP, que é o Orientação a Objetos. Ele te dá alguns power-ups na classe que hoje, JavaScript, na JavaScript 2017, eu acho que 2016 já tem classes, entendeu? Só que é bem básico, né? As classes você consegue até estender, fazer algumas coisas, mas você não consegue definir muitas propriedades, você não consegue criar classe abstrata, por exemplo, que você encontra muito comum em linguagem de orientação a objeto. Então ele te dá algumas extensões para isso. E ele é compatível com Grunt, com Gulp, com Browserify, Webpack, NPM Command, o Hyperpart. Se você estiver usando aí, você pode usar, entendeu? Não vai ter problema nenhum com isso. Vamos lá. Então, um dos primeiros, agora eu vou explicar uns aspectos, não sei se vai dar para ler aqui, que está tudo preto, se souber, está tudo branco, agora já foi. Fiz alguns print screen, mas depois eu vou mostrar um código e a gente vai ver. A premissa básica do TypeScript começa aqui, nos tipos de variáveis. Então, quando você vai definir uma variável, você pode definir o tipo dela. A gente tem string, number, boolean, object, function, array. A gente pode definir void também. A gente pode criar interface, null, classe. Eu vou explicar um por um, conforme a gente vai andando por uma palestra. Não sei se vai dar para ler ali em cima, mas é difícil. Permite lá em cima. Aí eu falei que A é um 2 pontos number igual a 1. Aí eu atribuí. Aí eu falei que B é um 2 pontos string e atribuí uma string para ele. Aí, em dado momento, eu falei que A é igual a B. Aí ele vai dar um erro falando, olha, o tipo string não é compatível com o tipo number. Então, ele já avisa ali, entendeu? Então, e outra, você não precisa definir a variável, muitas vezes você não precisa definir a variável, falar, olha, a variável lá é um número. Entendeu? Você não precisa falar, tipo, porque a sintaxe é o quê? Tipo, var, o ponte A, 2 pontos number, é igual a 1, por exemplo. Você definiu que a variável é um número. Só que se eu chegar e falar A igual a 1, ele automaticamente sabe que é um number. Então, ele fica bem simples de você migrar as coisas para o JavaScript comum, porque ele vai começar a descobrir os tipos sozinho. Se você tem uma função que ela retorna uma string, e você fala que B é igual àquela função que está ali, B é igual a getValue, o retorno daquela função é uma string, logo B é uma string também. Então, ele descobre esses tipos sozinho para você pode auxiliar na hora de ficar codando, não precisa ficar, né, que nem Java, você tem que ficar botando classe, ela falando, olha, essa variável é isso, isso. Né? Você bota um concha ali, um var, ele descobre sozinho. Certo? Aí eu criei o data, não sei se quando eu ali o data é igual a um JSON, que tem a propriedade name. Se em algum lugar do código eu botar data.age, que é uma propriedade do data, ele vai falar, não, ele não tem age, tem name. Então você não pode chamar. Então ele vai começar a descobrir e vai começar a te falar esses macetes. Se eu crio um array de string, eu dou um push no number, ele vai me dar também, olha, o array é de strings, dando push no number, não pode. Então ele vai sempre estar auxiliando a gente nisso. E numa função eu posso falar, o primeiro parâmetro é uma string e o retorno dela é void. Então se eu for essa função que quiser chamar e passar um número também, ele não vai deixar, ele vai dizer, olha, você está passando e ele está pensando uma string, certo? Então, esse é o primórdio, nessa base do TypeScript, tipo de variáveis. Aí, em cima disso, você pode criar uma interface. A interface é que define a estrutura de um objeto, de um JSON, entendeu?
E o legal dela é que assim, ela não afeta nada no código final. Se você pegar um arquivo que só tem interfaces e mandar compilar no TypeScript para ele poder jogar JavaScript, quando você abrir o arquivo .js, não tem nada. Porque não existe interface em JavaScript. Ele só vai usar aquilo no tempo de compilação. Depois que ele transpila, ele volta a virar JavaScript, aquilo morre. Então não afeta nada o código final. Então vocês podem usar tranquilamente isso aqui a rodo, não vai ter problema nenhum, certo? Aí numa interface, por exemplo, eu criei a iUser ali. Eu falei, ó, o iUser tem a propriedade ID, que é um number, a propriedade nome, que é uma string, e-mail, que é uma string, o age tem aquela interrogação, é que ele é nullable, ele pode vir ou não vir. Então não é obrigatório ter aquela propriedade. E eu tenho um post ali que é um array de interface post. Então a interface post ali embaixo falando que é um title e um create date. Aí eu vim aqui e criei um JSON. Um nome, e-mail e os posts ali. Em nenhum momento, se vocês olharem aqui, eu falei que o user é um iUser, daquela interface. Em nenhum momento eu falei ali, defini, falei, olha, iUser, dois pontos, post user, dois pontos, iUser. Em nenhum momento eu falei. Aí eu tenho uma função teste que recebe um iUser. Eu consigo tranquilamente passar aquela variável que eu criei ali em cima, por quê? Porque ele viu que o tipo bate. Então, diferente, por exemplo, de Java ou C Sharp, que você tem que falar, olha, essa classe é dessa interface, ponto, ele não, ele descobre sozinho. Ele vê, opa, o user bate certinho com a interface do iUser, então não tem problema, deixa ele passar, entendeu? Então, as interfaces, ele autodescobre, ele sabe que aquele JSON que você acabou de criar está batendo, então ele deixa passar. Então, isso facilita muito, porque você não tem que ficar criando classe só para poder passar ela como parâmetro. Você consegue abrir um JSON lá na hora e tacar ali o pau, vai embora. Certo? Ó, as interfaces também podem ser criadas, eu posso criar uma interface para uma function, coisa que você também não vê em outras linguagens. Por exemplo, eu criei uma interface chamada iCallback e eu falei que era uma function, abri ali e falei que é uma function. O primeiro parâmetro é um erro e o segundo parâmetro é um number, coisa que a gente vê bastante no Node, que é aquele callback final. E falei que o retorno dela é um void. Aí eu tenho uma função lá que é o doSum, que recebe um callback que é do tipo iCallback. E aí, quando eu chamo a função de callback ali, eu passo um null, que seria o erro, e um que seria o result. Se eu tentasse passar no lugar do null uma string, ele também não deixaria, porque ele sabe que o callback está esperando um number. Então você começa a amarrar um pouco as coisas aí, entendeu? Para não ter surpresa. Aí se eu chamo no doSum e passo uma string, primeiro nothing, ele vai deixar primeiro e vai falar, opa, não, isso não é um iCallback. Aí se eu passo uma função ali, ele fala, beleza, a função vazia, que deu passando na arrow function, uma função vazia, ela bate com o iCallback. Porque parâmetros, se você não quer receber, o problema é seu, a gente vai passar. Se você não quer receber, beleza. A segunda linha ali, ele passa o erro e o result, beleza, você pegou os dois parâmetros, você pode usar à vontade. E na linha de baixo ali, ele recebe o erro, o result e recebe um another parâmetro. Ou seja, um terceiro parâmetro que não existia na interface. Ele fala, olha, você não pode passar isso, porque o terceiro parâmetro não existe. Então ele vai vir um defined. Então ele vai te prevenir que você espere um parâmetro que não exista. Então ele vai te ajudar aqui nesse sentido. E aí embaixo, se eu precisar, só clicar aqui nesse desligue a tela. Se eu, por exemplo, numa função save, passar o parâmetro model, eu posso ali mesmo criar uma interface em linha. Não preciso criar uma interface lá em cima ou pegar, às vezes for uma coisa muito simples, eu crio uma interface em linha. Eu falo que model é dois pontos. Aí eu abro um JSON, falando que é a versão do JSON, com a propriedade name, e o name é uma string. E eu falo que o retorno dele é um JSON de novo, com e-mail string. Então eu criei uma mini interface ali na hora, simplesmente para poder fechar aquela função. Eu não precisei em lugar nenhum ter que criar isso. Aí quando eu chamar essa função, ele vai esperar um JSON com name, que é uma string, e vai me retornar um JSON com e-mail. Entendeu? Então ele é bem flexível, você não vai ficar preso, eu tenho que criar um arquivo de interface, criar aquele diretório gigante de interface, cheio de coisa que só tem um negocinho pequenininho, você não precisa. Simplesmente define na hora e sai usando. Quando eu tiver dúvida, vocês podem falar, se for muito rápido, mesmo vocês vão embora, né? Então, a gente também tem os enums. O enum a gente encontra muito também em linguagens tipadas, C Sharp e Java. Acho que Java também tem enums. E o que são enums? São constantes ou flags, são valores que você vai sempre usar, eles vão definir alguma coisa, uma flag, vai
falar que se o usuário está ativo, se não está ativo, são como se fossem status. Então eu consigo criar enum também. Aí você fala, putz, enum não existe em JavaScript. Beleza, ele vai criar um objeto do outro lado. Vocês vão conseguir mostrar? Quer ver? Eu consigo mostrar para vocês o que ele vai fazer. Agora eu estou usando minha apresentação. A gente chegar aqui, ó, e criar um enum. Esse aqui é o site do TypeScript, ele tem um playground, então dá para você brincar e saber o que ele vai cuspir do outro lado. Só que o cuspir aquele lado ali está apontando para o TypeScript 2015. Então, se for 2017, as transformações vão ser menores, entendeu? Porque ele está mantendo compatibilidade. Se eu criar, sei lá, um enum chamado, sei lá, status, certo? Tu vê do outro lado, aqui vai ser ok, igual a 1. E igual a 1. E erro é igual a 2. Se você for desse lado aqui, ó, ele cria esse objeto horroroso, esse lado aqui. Mas se você fazer a comparação, ele vai se comportar igualzinho funcionando o menu. Entendeu? E teu código vai ficar funcionando certinho em qualquer navegador, sem problema nenhum. E esse enum ele pode ser uma string aqui também, sem problema. Você não é obrigado a ter. Aí tá dando erro porque aqui o site acho que ele bota a versão mais antiga do TypeScript, não suportável. Você pode botar uma string também, que aí vai ficar igual. Fica uma coisa horrorosa, mas ninguém vê aquilo, então não liga não, gente. Aí você fala, por que eu vou usar um enum? Por que eu não posso usar uma constante? Porque é muito comum em JavaScript usar constantes. Se eu tiver um código bem feitinho, né? Porque o enum a gente pode passar como parâmetro. Eu posso falar, olha, o parâmetro desse cara aqui tem que ser um enum. Ou seja, tem que ser um daqueles parâmetros que eu coloquei. Ou ele é que nem esse monte de mim ou um usuário. Se passar qualquer outra coisa, não deixa. E a constante não, eu posso criar uma classe lá com estático, um monte de coisa constante, que nem a gente vai nessa linguagem. Só que aí o tipo da variável tem que ser uma string, porque é o que a constante tem. A constante é uma string, por exemplo, se for uma de string ou de número. Só que aí não impede de eu passar por outra coisa. Que nem aqui, eu dei um red goals contra de mim, beleza, essa é a proposta. Mas eu posso chegar aqui e botar uma banana. Vou botar uma banana para variar e acabou. Entendeu? Se eu não quero em cima não, só posso passar um dos tipos. Se eu não passar um desses tipos, o TypeScript vai chegar e falar, não, você não pode passar isso, porque nesse tempo é esperança. Classe. A gente encontra sim classe de JavaScript com a nova implementação agora, só que é bem rudimentar. Né? Você está classe ali, propriedade, você estende e acabou. Você não consegue definir algumas coisas. Por exemplo, com o TypeScript, por ter uma interface que eu criei em cima do user, eu consigo falar que uma classe implementa uma interface. A partir do momento que eu implemento a interface, eu estou obrigado a ter aqueles propriedades daquela interface. Novamente, isso também não vai dar em nada do outro lado do JavaScript, não vai cuspir nada diferente. Aí eu também posso criar uma classe abstrata. Se vocês forem ver essas linguagens assim, o que é uma classe abstrata? É uma classe que não pode ser instanciada. Ninguém pode instanciar ela. Tanto que aqui embaixo eu dei um base igual a new base ali, passando um construtor KPED, e o TypeScript ficou. Ele falou, não, ó, classe base é uma classe abstrata. Aí você começa, por que eu vou querer usar isso? Quando o sistema começa a crescer, você não trabalha só você trabalha com mais 5, 6 pessoas, dependendo de como for o sistema. E quanto mais amarradinho for o seu código, melhor, porque ele não vai acontecer de uma pessoa começar a usar uma classe que não devia, chamar um método que não devia, entendeu? Então vocês começam a deixar mais amarrado. Aí eu criei uma classe abstrata base ali e criei também uma propriedade chamada version, que é abstrata, ou seja, a classe base não definiu ela, mas a classe que estender ela, que pegar a classe base, vai ter que definir. O abstrato é isso, vai forçar que a propriedade seja definida. Então, quando eu peguei o user ali e estendi a classe base, eu tive que botar o version ali, falando que o version é igual a 1. Entendeu? Porque se eu não colocasse, novamente ele não deixava, porque eu tenho que definir também essa base. Entendeu? Aí eu criei uma propriedade protected, que eu falei, ó, o protected é só a classe ou os caras que implementam essa classe conseguem mexer nessa propriedade. Ninguém de fora consegue, entendeu? Aí eu criei um protected name ali e criei um construtor que recebe o name, que é uma string, e criei uma função chamada setNamePrivate. Essas classes que eu só dou, que deixar bastante cheio de coisa, né? Que você não botar tudo isso de uma vez só, mas só para ter todo um exemplo completo. Aí eu dei uma propriedade chamada setName que é private. Aí você fala, mas não existe
private e public em JavaScript, não existe protect em JavaScript, não existe mesmo. Se a gente voltar para o nosso exemplo lá do nosso sitezinho de exemplo do Playground, aqui estava com essa classe aqui, certo? Eu tenho uma classe user. Aí na ECMAScript 5 não tem user, não tem classe. Aí ele cuspiu uma function aqui. Se fosse ECMAScript 6, ele cuspiria uma function padrãozinha de JavaScript que a gente vê assim, tá normal. Aí ele criou essa function aqui. Aí eu tenho uma propriedade ali, getName, certo? Ele criou um prototype do outro lado, getName. Se eu chegar aqui e colocar private, vou falar aqui, ó, isso aqui é um private. Não mudou nada, claro. Não mudou nada. Se eu chegar aqui e botar um protected, também não mudou nada. Só que, então, ele não vai afetar, não vai quebrar o seu código do lado do JavaScript. Só que ele não vai deixar que você, durante a programação com o TypeScript, acessar aquela propriedade. Entendeu? Mas você em runtime consegue pegar. Você consegue lá pegar essa propriedade quando estiver rodando algum JavaScript fora do TypeScript e falar, pega que não é, consegue. Entendeu? Mas isso é novamente auxiliar o desenvolvedor a não fazer besteira no próprio código. Então, aí eu estendi a classe base, implementei a interface user, nossa, é igualzinho C# aqui, né? Parece muito com C# com Java, alguma coisa assim, e essa é a ideia dentro. Não tem problema nenhum. Aí no meu construtor eu recebi, aí eu tenho aquela palavra reservada super, que ele vai chamar o construtor da classe base e igualzinho funcionando. Aí é que nem que eu mostrei, eu instanciei a classe user passando o nome do Daniel e tentei chamar o setName. O setName não deixa porque o setName é private, vai dar erro. Mas se eu pegar esse user e dar um cast para N, o N é qualquer tipo, qualquer coisa. Ele volta a ser, como se voltasse a ser JavaScript. O tipo N, qualquer coisa. Aí eu consigo chamar um setN e funciona. Entendeu? Porque ele não sabe o que é aquilo, estou chamando uma função daquilo, ele deixou. E vai funcionar logicamente. Mas é altamente não recomendável fazer isso. Se você colocou private, respeita aquilo que você está fazendo. Que foi você mesmo que fez a princípio, né? Outra coisa que a gente encontra, que vocês vão ver muito, é generics. Eu não sei, eu acho que não tem isso, quem trabalha com Java, acho que não tem generics. Não tem generics? Sim. Ah, não tá. É que eu trabalhei muito com C#, quase nada com Java, então posso falar por eles. E você encontra esse conceito de generic, que é o quê? É uma classe genérica que tem alguma propriedade, algum comportamento, que quem vai falar que é aquilo é quem está instanciando ela. Por exemplo, a promise. Eu tenho uma promise, todo mundo já sabe o que é promise, né? Eu tenho uma promise. Aí eu falo que ali, ó, se der um new promise, você abre uma chave ali. Você fala, isso não existe no JavaScript. Abre uma chave para ser um number. Ou seja, o resultado daquela promise, quando é um ponto then e pegar o resultado ali, vai ser um number. Entendeu? É para ele poder saber que quando você dá um ponto then, ou dá uma sync await, você esperar o resultado, ele vai ser um number. E quando eu criar aquela promise, um resolve nela, tem que ser um número. Porque se eu criar uma promise de number e passar um resolve de string, também não vai deixar. Porque você definiu que ele é um número. Então ele vai sempre retornar aquilo. Ou, por exemplo, eu criei uma interface de iUser e passei um T ali, ó. Se vocês verem, eu tenho um iUser, abre e fecha T. Então, é um genérico. Essa variável T, um T pode ser qualquer coisa que vocês quiserem. Normalmente o pessoal no começo bota T, um T maiúsculo. Aí eu falo que, ó, a interface iUser tem name e tem um extra data ali. O extra data é T. Ou seja, eu não sei que tipo é extra data. Quem vai definir que é um tipo extra data é quem for utilizar na hora lá. Que nem ali, ó, o const user 1 é um tipo de iUser de boolean. Ou seja, o extra data tem que ser um boolean. Se eu passar qualquer outra coisa no extra data que não seja um boolean, ele vai me xingar. E ali embaixo eu criei um iUser, criei uma interface na hora ali falando que é um JSON de e-mail de string. Ou seja, o extra data também tem que ser um JSON de e-mail de string. E também tem uma função ali, getUser, que também retornar um iUser. Mas como o user eu também não sei de criar o tipo, eu peço ali no começo da função, antes de chamar os parâmetros, eu peço o T, que é o genérico, e peço a data também que é T. Aí o legal é que quando eu passo o mouse em cima da getUser, eu passei. Eita, tá caindo. Quando eu passo o mouse em cima da getUser e estou passando essa data ali como string, que ali eu passei o outro é uma string, ele automaticamente descobre os outros tipos. Ele fala, então se o metadata é uma string, o retorno ali também é uma string e o resultado aqui vai ser um iUser de string. Então ele próprio se resolve nisso, entendeu? É um conceito bem diferente, mas que ajuda muito na hora de programar. Parece complexo, começa a ver
tudo que eu estou explicando foge um pouco do JavaScript, começa a entrar um pouco mais nas linguagens tipadas. Só que no dia a dia é muito simples e muito fácil de usar e ajuda muito, salva muito a nossa pele. O Jean mesmo trabalha lá comigo, sabe que se não fosse por isso a gente tá ferrado. A verdade é essa. Outra coisa que a gente consegue também fazer, por ser JavaScript, você pode customizar um tipo. Pode criar um tipo novo. Por exemplo, eu tenho o tipo string, o número e tenho o meu tipo. Então eu consigo falar, por exemplo, que lá em cima, ó, type, my type é igual a hello, by e wait. Novamente, isso não vai afetar o lado do JavaScript. Se eu der um type off numa variável que dá my type, vai dar string, porque eu passei 3 strings ali em cima. Mas o legal é que eu consegui fechar. Eu falo, olha, a função say recebe um message que é o my type. Tem que ser ou hello, ou by, ou wait. Se eu chamei ali, passei hello, beleza. Eu passei um don't, ele fala, não, don't não. Porque don't não é nem hello, nem say, nem by. Entendeu? Então você consegue fechar um pouquinho. Por exemplo, você tem uma função de step. Que é, sei lá, você tem um wizard, por exemplo, ele tem um set step. Aí você tem o step 1, step 2, step 3. Se alguém passar 4, vai dar erro, porque não existe step 4 no seu wizard, não existe 3 steps. Aí você pode criar um tipo step type ali falando que é 1, 2 ou 3. E quando você dá um set type ali, eu dei um set type 45, ele falou, não pode. Porque o step tem que ser 1, 2 ou 3. Então você consegue amarrar um pouquinho ainda mais. Aí você fala, é que nem a interface, você tem que criar um arquivo com os types, não. Você pode vir aqui e definir na hora também. Eu venho, ó, value é dos pontos 1, pipe 2, pipe 3, pipe 4. Ou seja, só posso receber um desses valores aqui. Qualquer um dos valores também não está válido. Ou eu posso, por exemplo, uma coisa que é muito comum é passar, olha, o meu parâmetro value, por exemplo, pode ser uma string ou uma array string. Tem muitas funções que é assim, você pode passar um valor normal ou um array. Então você fala, olha, o value é uma string ou um array string. E você continua programando. Aí eu passei o dado certinho com o string normal e passei uma array e ele aceitou. Então, por mais que a gente esteja amarrando um pouco as coisas, ele é bem flexível. Ele não vai deixar, tipo, eu preciso fazer uma coisa que em JavaScript eu faria. Beleza, cara. Você passa um N ali com qualquer coisa que eu vou explicar agora e você continua programando. Entendeu? Aí você fala, eu não sei qual o tipo dessa variável, porque não fui eu que defini ela. Ou eu não sei o que vai vir nela. Beleza, você usa o tipo N. O N é qualquer coisa. Se você botar um N ali, acabou. Você pode dar um ponto, pegar a propriedade, chamar uma função. O problema é seu. Entendeu? É basicamente ele fala, ó, você botou um N aqui, o problema é seu, cara. Se você não tiver isso aí, você tem garantia que vai estar lá. Então, toma muito cuidado com o N. A gente tem uma regra no nosso projeto, que é, o Jean já sabe já, é proibido N. N é o último caso, porque você perde todas essas funções de checar o código. Se eu boto N em tudo, acabou, eu não vou saber se meu código está funcionando, porque se eu precisar de um parâmetro do tipo N, eu posso passar qualquer coisa nele. Então, toma muito cuidado com o N, porque a gente teve problemas com isso, de botar um N lá, achando que fosse não afetar nada, mas aí um cara mandou uma string, outro cara mandou um número, outro cara mandou um JSON. Acabou, quebrou o seu código, porque senão é aquilo que você está esperando. Entendeu? Mas é bem versátil. Então, se vocês quiserem voltar àquela versatilidade do JavaScript de poder fazer qualquer coisa a qualquer hora, você volta com N. Entendeu? Então, isso que é o legal do TypeScript. Você consegue usar ele em níveis. Eu vou usar tudo que o TypeScript me dá de força. Não, vou usar só as tipagens. Não, só vou usar a parte da classe. Então, você não precisa ficar amarrado e ter que usar tudo que ele te dá. Entendeu? Você pode usar as coisas pequenininhas aos poucos, conforme for a sua necessidade, o tamanho do seu projeto. Um projeto pequeno, um projeto grande. Vou trabalhar com 4, 5, 6 pessoas. Então, você consegue implementar ele aos pouquinhos. E, gente, é muito fácil. É muito fácil, assim, não tem nada de mágica assim para você começar a usar ele. Outra coisa que tem no TypeScript é que o TypeScript precisa saber, para ele poder te falar o que são as coisas, ele precisa saber o que são as coisas, certo? Ele precisa saber que aquela variável que está passando é um tipo número. Agora, se você tem uma lib ou tem uma variável global que em lugar nenhum foi definida o que ela é e foi feita em JavaScript, não tem como o TypeScript saber se foi escrito em JavaScript, porque o JavaScript não fala qual é o tipo, esse monte de coisa. Aí eles criaram esse typings. O que é esses typings? É um arquivo, o TypeScript vai ser tipo lá, index.ts, o biblioteca vai ficar ts, entendeu? Aí para você criar um typing, vai ser index.d.ts. Aí eles chamam de declaration file. É um arquivo que não vai para o seu código final e também não vai afetar o seu código final. Não vai mexer em nada, só vai falar para o TypeScript, olha, quando você, você vai dar para ler,
tem um declare var jQuery. Mas ele está escrevendo seu código no TypeScript lá, você do nada está com jQuery. Aí o TypeScript falou, opa, essa variável jQuery aqui, você nunca falou dela aqui, porque está aparecendo aqui do nada? Aí você, mas você como desenvolvedor, não, eu sei que o jQuery vai vir por uma livre, terceiro, não sei o que lá, pelo caminho que for. Eu sei que ela vai estar naquele momento que eu chamar. Aí quando você vai falar para o TypeScript que aquele jQuery é uma variável global e que ela pode ser utilizada, eu crio um declaration file e falo, declare var jQuery 2.n. Se eu quiser definir o que o jQuery vai ter, eu posso definir, mas senão eu boto 2.n e deixo a conta em risco nesse momento, para eu poder continuar usando o jQuery lá. Ou, se eu tenho um módulo de NPM, alguém poderia ter criado um módulo de NPM. Aí você fala, putz, eu criei esse módulo JavaScript e não criei TypeScript, mas eu queria que fosse um pouquinho mais amarradinho. Eu tenho que reescrever todo o meu código em TypeScript? Não. Você cria um declaration file dentro do seu projeto, ou você cria no seu projeto, você está usando aquela lib, ou você cria na sua lib e exporta, também tem como fazer isso. E aí você fala, declare module, aí você bota o nome do seu módulo em string ali, como se fosse botar no NPM normal, e fala, olha, esse módulo tem uma variável chamada version, que é do tipo number, tem uma função chamada method, que tem um data, que é do tipo string, e normalmente está no promise. Então ali é só você, não precisa falar, não precisa escrever o código ali, você vai falar, olha, ele tem um método que tem essa assinatura, ele tem essa variável que tem esse tipo. Então você consegue montar rapidinho essas definições. Aí você pensa, putz, isso é legal, eu quero amarrar todas as minhas libs do melhor forma possível. Aí eu vou ter que ficar escrevendo para todo mundo. Por exemplo, vou instalar o Express, que é muito comum no Node. Instalar o Express para fazer API. Eu vou ter que pegar um declaration file e eu escrever tudo? Não. Algumas libs, como o Objection, o RxJS, até o Angular 2, ele já vem com esse definition file junto com ele. E quando você instala, você sai usando e já vai estar lá as definições bonitinhas. Mas tem um repositório do NPM chamado @types. E se vocês verem lá, até deixei aberto aqui, ele tem ao todo 3.446 packages. Ou seja, ele tem os declaration files de 3.400 packages. Então, a grande maioria dos packages que eles usam no dia a dia, sei lá, o Node, o Express, ou alguma linha de validação, normalmente vai estar aqui. Muito difícil não estar, entendeu? Aí para você instalar ele, é muito simples. Você dá o npm install ou yarn add, save --r, porque você está falando de desenvolvimento, que faz sentido você salvar essa dependência lá do outro lado, @types barra o nome da sua lib, barra node, barra express, barra, e automaticamente vai baixar aqueles types ali, e quando você dá um required ou um import naquela lib, ele já vai saber quais são os tipos e você vai te auxiliar a utilizar aquela lib muito mais facilmente. E evitar você chamar uma função que naquela lib não existe, ou passar um parâmetro que ela não esperava, entendeu? Isso ajuda bastante também. Certo? Então, vamos começar. Eu fiz um plano no GitHub lá, se você quiser entrar, Daniel Prado, tudo junto. E eu criei um projetinho em JavaScript. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. E vamos converter ele para TypeScript. Sei como está de tempo aqui, tá bem corrido. Nossa, vai spoiler gente no final. Certo. Aqui eu tenho um APIzinho bem simples, que eu estou criando um Express, ou não require Express, ou Borepass, algumas libzinhas, entendeu? Eu criei uma API com o Express lá, padrão, quase todo mundo usa dessa forma. Expus lá tudo certinho, peguei minha rota, criei aqui as minhas rotas, certo? Tem um get, tem um delete, tem um push, tem um serviço aqui também para poder salvar o meu usuário, com um repositório bonitinho aqui de banco de dados. Aqui no caso eu botei um array aqui, não vou se preocupar com isso agora, certo? Se eu mandar rodar, deixa eu abrir o terminal aqui embaixo, que eu acho que eu vou fazer por aqui. Deixa eu abrir o terminal aqui, vou dar npm. Já instalei lá, ó, tem um yarn aqui, ó, usando yarn, então, já que teve a platinha yarn, vou usar o yarn. Pronto, botei no daemon, pronto, está rodando minha API. Se eu for aqui no Postman, no Postman aqui, eu tenho um list user, já tenho ó, o primeiro usuário, o número da minha, certo? Se eu tentar criar um usuário sem passar os parâmetros, ele vai falar que está correto. Se não, eu crio um usuário aqui falando do usuário 2, se ele está de novo, ele cria o bonitinho do usuário 2 lá, ó, até bem simplesinho. Eu posso fazer um update no usuário 2, ele vai botar o nome do cara, botar o nome ali.
ali e eu posso apagar aqui. Não, um crudezinho bem simples. Apaguei o cara, você pode dar aqui de novo. Tranquilo. Bem simples, nada de muita coisa. Aí como que a gente vai pegar essa API e vai transformar ela em TypeScript, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, acho que vai estar um valendo ali embaixo. Eu vou vir aqui, vamos lá, vamos usar o yarn então. Yarn, tá dando pra ler? Porque ele tá meio pra baixo ali. Não tá dando sim. Tá. Agora piorou. Deixa eu terminar. Não foi só não. Eu vou terminar, o terminal tá preto, né? Vamos dar o tipo do. Fui dar uma. Acho que eu vou salvar aqui embaixo. Ó, foi no automático. Vamos ver se foi. Foi. Beleza. Aí eu vou botar um yarn aqui. Add, TypeScript. A primeira coisa que a gente vai adicionar é o TypeScript no nosso projeto. Certo? Vai falar as evidências lá. Ó, 1 segundo. Tá batendo com o tempo que ele falou lá, gente. Certo? Aí, a gente vai fazer o quê? Se vocês forem aqui no Redmi, tem um códigozinho em Shell que ele vai pegar todos os pontos TS, JS e vai adicionar, vai transformar para ponto TS. Pronto, rodei. Todo mundo agora viu aqui ponto TS, tá vendo? Ponto TypeScript. Aí a primeira coisa que você tem que criar, vou dar um punch aqui, TS, config, pontos, certo? Ele vai criar esse arquivinho aqui, ó, TS config.json. Aqui a gente vai falar para o TypeScript como ele tem que se comportar e como que ele vai cuspir o código, certo? Então aqui eu vou tirar esse compile não sei, porque como é uma memóriazinha meio chato, então tira ele que eu não gosto dele. Só, normalmente o pessoal não usa ele, vai usar o UP ou um webpack para poder compilar o negócio certinho. Aqui eu vou dar um include, vou falar aonde que estão os arquivos do TypeScript. Eles estão aqui, ó, no meu CRC, tá? TS. Então, todos os pontos TS que subpassam dentro do CRC ele vai pegar, certo? E aqui eu vou criar um chamado compiler options. Aqui eu vou falar o quê? Qual o target dele? O meu target vai ser aqui, mas escrito 2017. Certo? Que eu estou com o node aqui, eu posso soltar com Eclipse 2017. E tem o módulo aqui. Ele se comporta com o módulo, como um JS, que é um padrão do Node. E quem vai resolver esse módulo? Vai ter o módulo resolution aqui. O módulo resolution vai ser Node. O Node está resolvendo os módulos para mim, então não se preocupa com isso. Aqui eu vou falar o output de aonde que ele vai cuspir o meu código. Só criar uma pastinha chamada output. Para vocês poderem ver mais claro como é que ele vai cuspir. Certo? Aí, a única coisa que vocês vão ter que mexer realmente aqui, como a gente está trabalhando com Node, o required não se comporta igual. Então o ideal aqui é que a gente vai renomear tudo isso aqui para aquele import from, que é do novo ECMAScript, certo? Então aqui vai virar from, por exemplo, da div aqui. Certo? E aqui no comecinho, vamos chamar import aqui. Beleza. É basicamente isso aqui. Aí todas as links vão virar imports. Certo? Desculpa, o padrão de import do TypeScript é assim. Ali. Certo? O import vai pegar tudo que tem no Express e vai exportar para essa variável Express. Beleza? Muita gente já conhece a sintaxe, então não é uma novidade. Porque é coisa que de novo faz. Aí eles estão vendo que o user house está com erro. Porque está falando que não é um módulo. Porque lá eu não tenho export módulo. Pega a cadeira do pescoço. Aí a gente vai ter que vir aqui rapidinho nesses arquivos. Não tem nenhuma dificuldade, porque eu fiz isso aqui em uma noite no Brasil Gigante. Então é só dar uns Ctrl F. E você vai, ó, aqui, eu importei esse cara aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Eu importei esse cara aqui. Aí, em vez desse módulo exports aqui embaixo, a gente simplesmente vem aqui na frente e vai virar export. Certo? Aí está falando que o user está aqui, beleza? É uma definição do user está trocando aqui também.
Então, basicamente, esse é o código Node. Você Sim. está alterando ele para TypeScript. Então, na verdade, assim, isso aqui também já é... Dependendo se usar um Babel, alguma coisa assim, isso é código JavaScript. Já é JavaScript. Eu só preciso alterar ele um pouco, porque o TypeScript se comporta um pouco diferente da questão de require. Por quê? Porque hoje o ECMAScript ainda não criou um padrão para o import corretamente. Entendeu? Então o Babel se comporta de uma maneira diferente, o TypeScript se comporta de uma maneira diferente, justamente não tem um padrão. Tá. Entendeu? Se não fosse Node, se fosse um front-end, talvez não precisasse nem mexer nesse código, Isso. entendeu? Só preciso disso porque realmente o ECMAScript não definiu algumas coisas em questão disso. Então, aí eu vou ter que transformar o serviço aqui vai export, aqui, ó, aqui, vai morrer esse módulo export aqui embaixo e vai virar o export aqui. E se você for bem, o código fica até mais limpo de ler, porque não tem que ficar criando lá embaixo. Certo? Aqui no final, e eu tenho esse pregador aqui. Aqui, eu vou dar um export. Aqui pode ser. Aqui pode ser o default. Não, é o default, não é meio bom, não, pra ser sincero. Aqui, eu vou fazer um som. Caiu de novo. Pronto. Tem que mudar um negócio aqui no validate. Ó, aqui é o primeiro exemplo. Eu já espero que você está falando. Olha, o user validate, ele não é uma função. Ele está falando, ele não é uma função. Então não tem nada que compariza, porque lá eu renomeei para validate. Pronto, virou validate. Entendeu? Pronto. Nosso código foi transformado. Se eu botar para o terminal aqui, aí eu vou ter que fazer o quê? Para eu ter que instalar o TypeScript globalmente, só vir no nosso pack.json aqui. Vou criar um script chamado TSC. Quando você instala o TypeScript globalmente, ele cria esse comando chamado TSC. Então, se eu chegar aqui, npm run TSC, ele vai pegar, vai compilar todo o meu código. Opa, deu um erro. Ó, o módulo routes. Ah, tá. Tá falando que ó, o routes para user não tem o default export. É porque aqui é um pouquinho diferente do meu index, ó. Ele está falando que não tem o default export aqui. Você tem que usar da mesma maneira aqui. Pronto, agora ele vai funcionar. Opa, e aqui eu tenho que botar ponto routes, que é a variável que eu estou expondo lá do outro lado. Aqui. Cadê? Acho que eu expus a variável. Aqui. Pronto, eu expus a variável route. Então, quando eu import nele aqui, ele vai ter a variável routes aqui. Pronto. Certo? Vou mandar rodar o TSC aqui. Ele vai compilar. Tá difícil, gente. User house, acontece na 45, o módulo module. House, user. Ah, tá, não tira o módulo export aqui embaixo. Vou fazer isso. Ele já precisa fazer uma sacadinha já. Pronto, compilou. Tá bonitão. Se eu for ver o output aqui, o que ele cuspiu? JavaScript. E se você for bem, é bem parecido com o que estava antes. Não mudou quase nada, porque ele vai manter essa compatibilidade com o JavaScript mesmo. Ele botou algumas coisas aqui em cima para poder garantir que vai ter um export correto, entendeu? Novamente por falta de padrão. Então se eu botar o JSON aqui, só mudar o ACRC para output aqui. Se eu rodar aqui npm start, pronto. Nossa lib voltou a funcionar normalmente, sem problema nenhum. Transformei em menos de 5 minutos, talvez, em TypeScript. Só que aqui a gente só fez o primeiro estágio. Por exemplo, a gente está usando o TypeScript para definir algumas coisinhas internas. Aí, por exemplo, eu quero saber o que a libBodyPass, Express, o Morgan, eles gostam para mim, né? O que eles me dão de método. Eu vou vir aqui, vamos lá, vamos criar add, add, vamos lá, add, dev, né? Vai falar com o dependency de desenvolvimento. Aí vamos falar o type do Node, que é sempre bom ter ele, o type do Express, o types do Morgan, certo? O type. Não tem mais segredo, não nem pesquisar, porque é só botar o nome da lib aqui, igualzinho que está no seu mecanismo. O body parser, tem o types do Joy também, que é o cara que está fazendo validação, e
Acho que só. Bom, primeiro está nossa dependência que é rapidinho, elas são bem leves. Opa, mas vou tomar seu body parse, né? Porque é body parse. Então, vai. Vai estar nossas dependências aqui. Pronto, acabou. Se eu voltar aqui agora e eu pegar esse app aqui, ó, ele já sabe, cadê? Aqui, ó, ele já sabe que o using é dessa maneira, ó, ele vem do router, ele pede esses renders, é meio confuso aqui porque isso é bem complexo. Entendeu? Por exemplo, o Morgan. Ele já sabe, por exemplo, o Morgan. Se eu tentar pegar Morgan.teste aqui, ele não vai deixar, porque ele já sabe que o Morgan não tem essa propriedade de teste aqui. Então você já consegue fechar um pouquinho o seu código e garantir que ela vai estar compatível com aquela linha que você está usando, certo? Feito isso, aí você consegue botar ainda mais configuração. Se eu vier no teste config aqui e falar, ó, no implicit n, aqui eu estou falando o quê? Nenhuma variável, por definição, é um n, ou seja, eu vou ter que definir as variáveis. Se eu rodar meu TSC aqui agora, vai dar uma cacetada de erro, porque eu não defini nenhuma até agora. Ó, o repositório user, na linha 14, tem o parâmetro ID, e ele está sendo do tipo N, mas não pode ser do tipo N. Aí eu vou ter que vir no repositório aqui. Opa, não, no output, nunca mexe na pastinha output. Aí aqui, tá vendo? Não tem nenhum tipo definido. Ah, aqui tem que ser um tipo number. E aqui eu posso definir também o resultado. Ah, o resultado aqui. Aqui vai ser, por enquanto, mesmo, porque a gente não sabe o que é o user aqui. Entendeu? Aqui não vai. Ah, tá, porque como eu estou na sync await, aqui tem que ser sempre uma promise. Certo? Aqui, o que é o user? Aí o user sabe que é o objeto, certo? Aí o user eu sei que tem name, dois pontos strings e olhar lá em cima no conte, né? Aí eu vou ter que ficar repetindo isso em todo lugar? Não, eu posso vir aqui, vou criar um folder chamado interfaces aqui, vou criar um arquivinho chamado de user.ds. Aí aqui eu vou dar um export interface iUser. Como é uma interface que eu vou usar muito, então é legal ter aqui nome, .string, e-mail, .string, eu acho que age, a idade, que é .number, certo? Aí se eu vier aqui, tem um ID também. Deixa eu passar e passo. Sim, tem o nome. Aqui ele vai ter um ID que pode ser nulo ou não precisa passar o ID se eu estiver criando, e vai ser do tipo não. Aí eu tenho esse cara aqui, no meu repositório aqui, dou um import, posso abrir esse programa de import, from interface barra user, pronto. Então aí eu falo que essa variável de user aqui é um array de iUser, certo? E o que eu tenho que receber aqui é um iUser, o que eu vou retornar aqui é um iUser, o insert vai me retornar uma promise de iUser, o bdays também tem que ser um iUser, então vai ser utilizar facinho em todos os lugares. Aqui tem que ser um número que é o user ID, certo? E no caso aqui, ele vai me retornar uma promise de void. Void é vazio, não tem nada, não vai retornar nada, não tem return nenhum, entendeu? Se eu tentar, por alguma razão aqui, dar um return de 1, ele vai me xingar, porque 1 não é um iUser, portanto não vai iUser. Então você já começa a dar uma amarradinha. Ó, o Lodash, eu falei o NPM do Lodash. Como eu vou ter no explicit chain, o Lodash não está definido. Ou eu crio aquele arquivinho de titles, ou eu venho aqui e instalo o Lodash. Ele vai reconhecer isso aqui, ele vai escolher mais um pouquinho, certo? Vamos voltar lá para o nosso código, se ele vai continuar xingando a gente. Beleza, está chegando agora no index. Tá. O index ele não conseguiu descobrir quais são esses tipos aqui. Então aqui eu vou falar que é um N, porque o erro às vezes não é uma classe de erro. Aqui no express, ponto, ele é um request do express. Esse request, se você instalar no NPM normal express, não tem esse request. Não existe essa coisa do request. Ele é só uma interface que foi exposta para a gente. E aqui eu tenho express.response
E aqui eu sei que é um express on next function. Tá mal utilizado esse negócio aqui. Achei horroroso, mas esse aqui. Certo? Deixa eu ver, ó, o service também aqui. É tudo porque eu quis forçar realmente que os tipos fossem definidos. Então você vai forçando isso aqui conforme a sua necessidade. Aqui no caso do body, o body vai vindo do web, o cara fazer push. Então eu realmente não sei o que é. Nesse caso é um N, só que ele vai me retornar uma promise de iUser. Ou seja, vai ser uma promise que quando for resolvida vai me dar um iUser. Certo? O iUser não está aqui, porque eu não importei ele aqui em cima. Pode. iUser. Certo? Beleza? Se eu rodar aqui de novo, ele vai compilar certinho. Se eu passar um menos W aqui, ele vai dando no watch. Então, se você tiver alguma alteração, esse é o command line do TypeScript. Então, se você tiver com o Ubuntu, você bota no Ubuntu. Senão, você pode usar aqui mesmo. Ó. Se você tiver alguma alteração nova, viajar um Ctrl S aqui, ele ó, já compilou e já cuspiu lá bonitinho. Aí, se eu abrir uma outra aba aqui, npm start, pronto, novamente voltou a funcionar no SPI. Então é assim que a gente transforma numa linha de TypeScript. Não vai mudar quase nada no seu código, vai mudar só essa questão do import, porque realmente o TypeScript não criou um padrão, então não tem como a gente resolver isso enquanto eles não criaram um padrão. E você pode gradualmente botar mais regras em cima do seu código. Você pode falar que todas as funções têm que ter um retorno. Quem conhece aquele ESLint? O ESLint para você forçar as regras do bom código. No TypeScript também existe, ele se chama TSLint. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele tem o TSLint. O que é o TSLint? Ele é o ESLint com plus. As mesmas regras do ESLint, você vai pegar aquele seu arquivo de ESLint, só vai transformar ele num ponto TSLint e vai botar algumas regrinhas mais específicas do TypeScript. Tipo, uma função tem que ter um tipo de retorno definido, uma função tem que ter um parâmetro definido, até espaçamento entre a função, essas coisas você consegue definir com ele. Então é bem legal que você começa a amarrar o seu código. Tanto que o nosso código hoje na Tegra, você não consegue fazer um commit se ele não passar pelo TSLint. Quando você manda fazer um commit, ele vai rodar o TSLint e vai falar, olha, tem um erro aqui, você não consegue passar. E ele compila também o TypeScript para ver se tem algum erro. Então você consegue amarrar bem para que ninguém mande um código ferrado, um commit, deixe lá e depois você baixa e começa a não rodar na tua máquina. Entendeu? Então é bem bacana. Certo? Se você já extrapolou, eu vou falar também um pouco sobre o banco de dados, mas dá para deixar para a próxima então. Beleza, gente? Isso aí. Alguém tem uma dúvida, alguma coisa? Uma pergunta, você está usando plugins do Visual Studio Code, né? O Visual Studio não, ele já vem com o padrão TypeScript integrado. Já vem. Ele já vem com o padrão integrado. Se você quiser, eu uso um plugin, por exemplo, que ele descobre para mim, por exemplo, eu usei o iUser ali. Aí, em vez de eu ter que ir lá em cima escrever import, tem um plugin que ele vê que você usou o iUser e ele sugere, ele fala, olha, era desse arquivo aqui, aí se você dá um enter, ele bota o import sozinho lá em cima. Então, ajuda bastante no dia a dia de você poder fazer, mas por padrão o TypeScript, o Visual Code já tem o TypeScript. O Atom tem um Atom TypeScript, aí você tem que instalar mesmo, entendeu? Tá. Mas ó, eu sendo sincero, a melhor ideia para trabalhar com o TypeScript é o VS Code. Dá para trabalhar muito bem com o Atom, mas o VS Code não sei, os caras fizeram o negócio. O negócio é 100%. Mas a parte que você colocou para inserir os tipos das variáveis, sim. falando meio cliente, mas nada impede que eu vá lá nas variáveis e coloque. Não, então, eu posso. É que ele está falando que não é implicit end, ou seja, ela não é uma variável que implicitamente fica indo, mas nada impede de chegar aqui e falar que é um end. Entendeu? Não é que ele proíbe um end, ele tem que falar, olha, se é um end, você fala que é um end. Entendeu? Não tem problema, tá bom? Não tem dúvida? Eu vi que você usou o terminal ali, você usou uns comandos do Linux. Você instalou Bash? Eu vi você usar o touch, o find. Aqui no terminalzinho interno dele? Isso, porque isso daí não é o command line do Não, Windows, né? ele cria um terminal do terminal. Então, por exemplo, ele só abre o terminal do Google, que você está acostumado no Google, e ele abre aqui embaixo. Entendeu? Só que você não tem que, às vezes, dependendo do projeto, você não ficar trocando, sei lá, tu abre 50 terminais, tu fala, caramba, qual que eu tô?
Aí no NTS você já sabe onde está, então. Ah, então você está usando o Ubuntu. Eu estou usando o Ubuntu aqui. Ah, você estava usando o Windows, cara. Eu olhei e falei, nossa. Aqui é o KDE. Ah, entendeu? legal. Ele parece um pouco com Isso. o Windows. Mas, por exemplo, se eu pegar o QR Code e abrir um terminal no Windows, vai abrir o CMD. CMD. Tá. Entendeu? Então é integrado aqui e funciona tudo certinho. Tem no meu GitHub todos esses códigos, se quiser depois baixar. Legal. Tem uns slides também, tá no README lá, alguns slides. Tem o comando do Bash lá para ele poder rodar e renomear tudo para .ts, entendeu? Então qualquer dúvida você pode chamar. Nesse caso, se a gente está chegando em JavaScript, o teste ele foi criado exatamente para que a gente não tivesse essa questão de tipagem. Sim. Se a gente está chegando em JavaScript, não seria mais viável então usar uma linguagem de tipagem? Aí depende. Depende muito da sua necessidade. Entendeu? Porque assim, por mais que você tipe ainda, você tem todos os power-ups que o JavaScript tem. Toda a versatilidade que o JavaScript tem. Entendeu? E você continua trabalhando com um projeto grande. A grande dificuldade de trabalhar com o JavaScript é quando começa a crescer muito o seu projeto. E isso eu falo de experiência própria. Porque você começa a ter milhões de arquivos, milhões de funções, que você está chamando em vários lugares diferentes. Não, mas esse é o ponto que faz com que muitas empresas ainda não deixem o Java. O Java ele tem exatamente esse ponto forte em relação a essa tipagem. E assim como outras linguagens tipadas. Então, nesse caso, já que está precisando de tipagem, você tem quase precisando de linguagem tipada? É diferente. Por quê? Porque, primeiro, para mim poder rodar um projeto Node, eu só instalo o IPM. Acabou. Para mim rodar em Java, eu tenho que fazer um monte de coisa para poder instalar Java. Começa por aí. Segundo, por exemplo, em Java você não consegue usar muito JSON para lá e para cá. Você não vai usar JSON. Você vai ter que criar, sempre que você quiser fazer um retorno, você vai ter que ficar criando classes de retorno, DTO que eles chamam, que é o Data Transfer Object. Entendeu? Então você já tem uma camada a mais de dificuldade para você ficar criando e você perde a versatilidade do JavaScript para você poder ficar retornando o que for preciso na hora de fazer. Entendeu? E fora que, se você tem um desenvolvedor que é muito bom em JavaScript, quando você botar ele para programar em Java, ele vai ter que reaprender tudo. Se você tem um cara muito bom em JavaScript e você bota ele para trabalhar com Node, ele se vira rapidinho. Então tem essa possibilidade de que a mesma pessoa que trabalha no front conseguiria trabalhar no back sem nenhuma dificuldade. Entendeu? A curva de aprendizagem no Node é muito menor. Entendeu? E você levantar um servidor para Node também é muito barato, porque você é um servidor de 500 MB com um núcleo. Você levanta, e você gasta $5 às vezes na DigitalOcean e você levanta um servidor muito baratinho e funciona muito bem com muitas pessoas. E fora que o Node, ele lida muito melhor com a questão de múltiplas requisições do que o Java. O Java, para cada requisição que faz, ele levanta uma thread na CPU, então tem um número fechado de threads. Se, sei lá, tiver, hipoteticamente falando, tem 20 threads, entrou 20 usuários, o próximo cara que entrar vai ter que esperar os 20 sair. Em Node não, por causa do event loop que ele tem, quando entrar, entendeu? Ele vai mencionar essas pessoas para poder responder mais rápido. Então você tem todas os pontos fortes de Node, JavaScript, como também você tem os pontos fortes de uma linguagem tipada. Então, ao meu ver, você usa os dois mundos, você tem o melhor dos dois mundos. Eu pensava também assim, por que eu não vou usar logo o C#? Porque você também tem coisas em JavaScript que você não consegue fazer em C#, fazer em Java, entendeu? Então, você continua tendo o melhor dos dois mundos, ao meu ver. Entendeu? Aí tudo depende da sua equipe também. Se você tem uma equipe muito boa de Java, para que você vai colocar um projeto em JavaScript? Não faz muito sentido, entendeu? É mais essa questão. Como que funciona depois se quiser fazer independência no Solid, se quiser colocar independência? No Solid, você não vai conseguir implementar ele na mão porque o JavaScript não tem como. Mas tem uma lib em JavaScript que eu ainda não. Eu testei bem por cima ela, achei muito bacana. Mas eu vou dar um trabalhinho para configurar ela. Que é. Quer ver? É esse cara aqui, o Inversify.js. Ele é feito com TypeScript, tem que ser em TypeScript, porque você vai botar uma dependência que você tem que falar com a interface, tem algumas regras básicas que o JavaScript não vai suprir. Então esse cara, acho que o Inversify, ele vai criar essa ideia da liberdade de desenho. Aí você consegue implicar melhor o Solid, entendeu? Que é um dos princípios de desenvolvimento que você encontra muito em linguagem tipada. Então é bacana porque você não fica no mundo perdido. Se você veio de uma linguagem que é tipada, você não fica perdido porque você consegue implementar algumas ideias. Eu vi ele um pouquinho
difícil de configurar ele, achei meio chatinho de configurar, mas acho que uma vez configurado, ele vai embora. Ele parte mesmo do princípio, o Angular 2, ele implementa a declaração de dependência. Se você bota uma classe ali, o construtor do seu componente, ele automaticamente se aquela classe onde está isso aí. Ele vai funcionar bem parecido com o Angular 2, só que você precisa fazer umas configurações por baixo, que o Angular 2 é bem padrão. Mas dá para fazer também, tá bom? Só tem a parte que você falou de TypeScript não dá também para a questão de imports. Então, não tem uma maneira definida aí de fazer imports? Porque assim, hoje, se você olhar na ECMAScript lá, não tem ainda uma definição documentada de como o import deve se comportar. É que você quer dizer, tipo, você tem que importar o default para ser... Então, qual é a sintaxe do import correta? Ele vai ser assíncrono ou ele vai ser síncrono? Ele vai pegar o default ou não vai pegar o default? Isso ainda, a comunidade não foi definida 100% ainda. Tem várias especulações, mas não foi definida 100%. Então, se você pega o import, por exemplo, do Babel, ele automaticamente pega o default. Se você der o import, o nome da lib fica que nem o require, só muda o import no comecinho. Só que no TypeScript não, você tem que dar um asterisco S. Entendeu? Justamente porque ainda não foi definido isso. É que isso na verdade está pegando tipo, todos os caras daquele arquivo. Né? Todas as propriedades daquele arquivo. Mas o import do Babel já faz isso sem o cifrão S. Então tem alguns conceitos que já são definidos, mas eu acho que a grande dificuldade hoje para eles baterem o martelo e falarem que o import se comporta assim é saber se ele é síncrono, se ele é assíncrono, se ele vai ler o arquivo inteiro ou se ele pega um pedaço do arquivo. Então isso é um problema da especificação do JavaScript. Entendeu? Então por isso que vai ter essas diferençazinhas em questão disso. É que eu me preocupo um pouco, por exemplo, no caso de eu usar o React, assim, o React em si é uma lib muito grande, tem muita coisa ali. Sim. E o que eu uso no arquivo normal é praticamente componente. O type já foi arrancado, então o que eu tenho que pegar desse cara, do React, é só o módulo filho, não é o default, que é o componente, né? Mas dessa forma eu traria todos esses caras pro meu arquivo, né? Não, porque você poderia dar um export default lá nele e você importar só aquele cara que você precisa. Ou você passar uma chave e pegar aquele cara. Depende de como você vai exportar do lado. Se você exportar a classe sem o default, se você não importar essa lib, você pode tirar aquele preset chain ou criar um declaration file falando que aquela lib ele tem um white label que é o quê? Eu posso chegar aqui, ó. Eu vou criar um arquivo declaration file aqui, sei lá, no CNC, chamado, sei lá, index.d.ts. Eu falo o quê? Declare module. Pronto. Qualquer módulo que você não tiver o TypeScript vai virar um end na hora. Então você faz e você continua usando. Entendeu? Isso aqui é aquele white label, né? Qualquer coisa é um wildcard. Qualquer coisa que você importar e não importar nos types, vira um end na hora. Então não tem problema, entendeu? Se você encontrar uma lib que não tenha, mas hoje para hacks tem muita coisa de types, muita coisa mesmo. Tanto que tem um JSX, é o TSX, tem um TSX, então dá para usar tranquilamente com o React, entendeu? E é legal que ele descobre que você está colocando uma tag ali, é um componente e já está usando um componente bonitão para você poder saber se está com os retornos daquela função que ele está pedindo. É bem legal trabalhar com o TypeScript com React também. Tá bom? Mais alguma dúvida? Maravilha. Beleza? Obrigado. Da próxima vez, falar do banco de dados que eu tô falando, não deu tempo, gente.